paz do Senhor a todos, né? A paz de Deus e shalom a todos nós que vamos escutar a palavra de hoje, né? Shalom, irmão, é o coração de Deus. Shalom é o coração do mundo, o coração de Deus, que é Israel, né? Que lá chama Shalom, é a saudação, né? Então lá chama-se o coração de Deus, porque Deus vai descer lá novamente, no Monte das Oliveiras, né? Ele vai colocar os pés lá, como está escrito em Apocalipse. Mas vamos lá, irmão, eu estava em dúvida de gravar o segundo vídeo, mas o Senhor é bom, né? E que é à noite, porque é muito barulhento aqui. E aí eu peguei uma lâmpada lá na igreja, que é mais forte, que dá para ler a Bíblia. Porque realmente eu estou acostumado mais a ler a Bíblia no celular. Então minha vista está meio um pouco ruim, e aí eu peguei a lâmpada, está muito boa para ler agora. Então, o que vai acontecer, irmão? Eu vou ler para nós hoje um versículo que é uma chave muito boa, irmão. Porque eu falo para vocês, tem muitas pessoas que estão lendo a Bíblia e não estão entendendo a Bíblia. E a Bíblia, ela é explicada, ela se explica. A Bíblia se explica a si mesmo, a si próprio. A Bíblia se explica. Vou dar um exemplo. A mulher pega em adultério, 8 de João. Um exemplo, 8 de João. Já estava escrito, ela se resume no 7 de João. Nas sequências é o 8 de João. Mas está escrito lá em Jeremias 17. Lá está escrito em Jeremias 17. A única vez está escrito que o Senhor vai riscar no chão. É a única vez que o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, risca no chão. Está profetizado, eu acho que não lembro se é o capítulo 13 de 17 de Jeremias. Tá bom? E no versículo 7 de João já está escrito a mulher de 8 pega em adultérios. Na verdade, a pegadinha do 7 de João, que eles jogaram no 8 de João, a pegadinha dos fariseus e dos saduceus, que jogaram essa pegadinha para Jesus, para ver o que ele ia fazer, né? E na sequência também, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo. Eu vou explicar para vocês como o Senhor Jesus Cristo já pegou o Leviatã na mão. O Senhor Jesus Cristo pegou o Leviatã na mão. Vocês não acreditam, né? Mas eu vou... Primeiro, para vocês, só para vocês terem uma dica, tem lá Isaías 27. Isaías 27 tem lá, no primeiro capítulo, está dizendo do Leviatã. Que ele veio para com aquele que vai cumprir, está lá escrito que ele vai folgar. Folgar é o que, irmão? Vai brincar com ele. Um peixe, quando a gente vai tratar, às vezes ele se mexe. Então, o Senhor Jesus está dizendo que o Senhor Jesus brincou com ele ali. E está lá em Salmos também, 104, versículos 27. Está lá escrito também. E como vocês veem, Jó 41, né? 41 está tudo escrito a respeito disso aí. Então, e Jesus pegou ele no Novo Testamento. Mas enfim, vamos aqui, irmão. Eu vou ler uma palavra hoje que é o 7 de Lucas, capítulo 36, que diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu vou ler, é um pouco extenso, mas eu vou ler para nós podermos entender a palavra de Deus, tá? Eu vou ler aqui. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás os seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima e enxugava-los com
os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu, com que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amava mais? E Simeão respondeu, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de mim beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados, olha só, irmão, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados estão perdoados. Perdoados no plural, irmão. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher: a tua fé. E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a sequência dessa palavra, irmão, eu vou falar para nós, para mim, para você. Essa palavra aqui, irmão, nada é, nada menos, nada mais do que Maria Madalena. Maria Madalena, irmão. Como eu vou chegar numa certa palavra aqui, que eu vou chegar por que é Maria Madalena, irmão. Maria Madalena, irmão, vocês sabem que é pecadora. Não sabe se ela é prostituta, né? Ou que era prostituta. Porque prostituta, na verdade, que era apedrejada, é quem era casada, né? Quem era casada, se fosse pega em adultério, ela, como lá está na linha 8 de João, como eu falei, eles queriam pegadinha para matar os dois, né? Eles matavam os dois. E tanto é que lá em 8 de João era só a mulher. Por que não trouxeram o homem, né? Então era mais uma pegadinha. Então, irmão, voltando aqui, tanto é como era Maria Madalena, irmão, porque Maria Madalena, irmão, ela com certeza, irmão, ela conhecia a palavra de Deus, né? Ela conhecia, mas muitas, não tem mulheres, irmão, que se prostituíam para se manter a sua casa, os seus filhos e a si próprio. Naquela época também era difícil, né? Mas como nós vemos, irmão, ali com certeza, irmão, com certeza, aqui essa mulher pecadora era Maria Madalena. Por quê, irmão? Por que era? Porque a gente lendo a Bíblia, a gente vai ter uma certeza que era. Por quê? Vamos lá. Olha o que ele fala aqui. Na sequência, no término do 7, ele vai entrar no 8. Ele vai dizer assim, ó. E eu vou explicar o porquê que era Maria Madalena. Eu vou explicar explicadamente, em nome do Senhor Jesus. Ele fala assim: as mulheres
serviam a Jesus com seus bens. Aí ele vai dizer assim: e aconteceu depois disso que estava em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí Maria, chamado Madalena, do qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Olha só, irmão, como a Bíblia explica a Bíblia. Jesus explica Deus e Jesus explica a Bíblia e a Bíblia explica nós. Tudo tem um resumo. Então tudo cai aqui na malha de Deus e de Jesus Cristo. Por quê? Aqui, irmão, ele está explicadamente, Lucas tá escrevendo a respeito de que Jesus falou. Porque esses livros aqui, irmão, com certeza Jesus Cristo passou para ele naqueles 40 dias que ele ressuscitou, e aqui na andança dele também, né? Porque depois que Jesus morreu foi escrito esse livro. Então vamos ver aqui, olha como ele fala. Esse aqui eu achei interessante lendo. Eu tenho muitas. Jesus dá muito. Irmão, se nós estudar a Bíblia, nós temos, por exemplo, a pessoa fala assim: irmão, prega para mim aqui. Não era para mim pregar, tipo assim, né? Aí o irmão, você tem uma palavra? Eu falo assim: não, irmão, eu não tenho não, mas eu abri na Bíblia e meu consciente a gente acha uma palavra. Então a gente vai. O Senhor dá uma palavra no costume da igreja, que vê que a igreja está precisando, e a gente lê a palavra e o Senhor dá a guia do seu Espírito Santo para a gente explicar, né? Por exemplo, aqui, por que eu achei que era Maria Madalena? Por exemplo, olha só, ele fala assim: alguma das mulheres que havia sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena. Aqui, ele já deu a dica. Por quê, irmão? Aí eu vou entrar aqui, irmão, nesse porém aqui de Maria Madalena, que era ela. Por que ela conhecia o evangelho e ela se afastou? Muitos crentes hoje conhecem o evangelho e se afastam, né? Apostataram da fé. Por quê? Né? Às vezes as pessoas estão desenganadas de alguma coisa, a gente torce por uma coisa e não dá certo, e as pessoas vão se desiludindo a respeito de Jesus, né? Então eu vou ler um versículo aqui que Jesus falou a respeito das blasfêmias do Espírito Santo, como Maria Madalena conhecia o evangelho. Eu vou ler aqui, irmão, eu já até deixei preparado para ser mais rápido. No mesmo Lucas 11, no capítulo, eu não vou ler todo não, irmão, porque ele vai falar assim, ó, no capítulo 11, Lucas 11, a partir do 14, do verso 14, diz assim: a blasfêmia dos fariseus, que é a blasfêmia do Espírito Santo. Ó, para você ver. Aí eu vou ler no 24, que Jesus vai dizer uma coisa a respeito de quem tem o Espírito Santo e sai para depois voltar. Todos nós vamos entender essa palavra. Ele vai dizer aqui no 24, ele diz assim: quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada. Olha só. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Tá vendo, irmão? E acontece que, dizendo estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse-lhe: bem-aventurado é o ventre que te trouxe os peitos
em quem amamentaste. Mas Jesus disse: antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Tá vendo, irmão? Olha aqui. Por que ele fala assim? Um espírito, quando sai, 24 ele fala assim, quando o espírito imundo sai do homem, tá falando que o homem é a mulher, irmão, tá? Do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Seco, irmão, e buscando repouso. O espírito maligno, quando ele anda, por quê? Porque o espírito maligno, irmão, ele tem que habitar num corpo, né? Por quê? Porque ele fala assim, anda em lugares secos, né? Secos aí não tem a palavra de Deus, irmão. Ele anda vagando no mundo. Ele anda vagando, porque quando tem, irmão, ele volta. Por que ele está falando? Aí ele vai e fala assim. Olha só o que ele fala a respeito aqui, ó. Ele fala assim, achando a casa varrida e adornada. Aí ele vem com mais 7 piores daquele estágio. Que é uma casa limpa, varrida e adornada? Varrida, irmão, é de nada. Saiu o espírito imundo. Aí você tem que colocar o espírito de Deus. E aí não tem nenhum dos dois, fica varrida. Uma casa varrida, né? Uma casa varrida tá limpa. Aí tá esperando o quê? É a mesma coisa, quando a pessoa se vai fazer uma mudança, você vem, limpa a casa, fica limpinha, varre, limpa, fica varrida. Aí ele fala varrida e adornada. Adornada é o quê? Limpa, varrida e adornada. Tem que colocar alguma coisa dentro, irmão. Então, se você não colocar o Espírito Santo dentro de você, que é a nossa casa, a casa de Deus, se você não colocar, vai vir o diabo, como ele está dizendo, vai vir com mais 7 piores. Então, irmão, quando a casa estiver varrida, limpa, nós temos que colocar o Espírito de Deus, nós temos que saber o que é isso. Adornada é que está esperando algo dentro da casa, que é nosso corpo. Então, nós temos que encher do Espírito Santo, porque senão vem coisas piores. Entendeu, irmão? Agora eu vou explicar de Maria Madalena. Então, o que acontece, irmão? Aqui saiu e voltou. Então, isso aqui significa, irmão, que Maria Madalena conhecia a verdade, conhecia o Torá, conhecia os 5 livros de Moisés. Ela já conhecia. Então, quando a pessoa se afasta do Senhor, entra 7 espíritos malignos, como o próprio Lucas narrou no 8 aqui, que ele fala que Jesus expulsou 7 espíritos malignos de Maria Madalena. Já está explicado. Então, ela conhecia o Evangelho. Então, vamos aqui de novo que ela fala, né? A respeito de Maria Madalena. Por exemplo, Maria Madalena, se ela estivesse se prostituindo, se ela não fosse casada, vamos supor, aqui quando ela entrou de surpresa na casa do fariseu, por que ela, mais uma, irmã, mais uma. Quando as mulheres saíam, elas saíam de coisa no rosto para não se conhecer. Então ali não sabia quem era a mulher certa e quem era errada. É igual hoje, você não sabe quem é o profeta certo e o errado. Pode ser que ele esteja de terno, pode ser que ele esteja de camisa polo, pode ser que ele esteja de qualquer camisa, mas você não sabe quem é o profeta certo e o errado. Então, quando as mulheres saíam desse mesmo jeito, era desse. Por quê, irmão? Aí eu estava lendo hoje, o que me veio à cabeça? Me veio os turbais que colocou lá em 20 de Gênesis. Eu até marquei aqui, ó, as turbas ou que cobria o rosto. Tá lá. Gênesis 20, verso 16. Por que ele fala? Por que começou ali? Porque o próprio rei Abimeleque pegou a Sara, a Abraão. Vocês lê lá, vocês vão entender. É que não vou explicar agora. Mas no verso 16, o próprio rei falou assim, ó, tá aqui o dinheiro, compra uns turbais, coloca no rosto, um véu no teu rosto, para que quem está contigo e quem está lá fora não venha te conhecer. É tipo assim, os turbais começou a ler. Então, irmão, o que eu imagino? Eu não estou dizendo que está aqui na Bíblia. Eu estou imaginando Maria Madalena a respeito disso aí. Por exemplo, Maria Madalena, alguém falou de Jesus para ela, que Jesus estava na cidade,
né? E o que acontece? Ela colocou essas roupas e talvez, irmão, ouviu a multiplicação dos pães. Ela viu, mas não podia se aproximar de Jesus, né? Porque você vê ali, irmão, Jesus escolheu os 12, era como para ser um segurança, carnalmente, um segurança. Se você vê todo mundo que tem dinheiro hoje, ou que nem tem muito dinheiro, quer segurança para ficar ao redor dele e tudo. Então Jesus não era diferente, né? Ali era como se fosse uma insegurança. Você vê a mulher do fluxo de sangue também, né? Eles não deixavam ninguém encostar em Jesus. Ali foi um ato de fé que ela encostou nos cordãozinhos ali das vestes do Senhor, né? Porque está escrito também em outro lugar ali, em outro lugar ali que está escrito também que ela pegou, ela já sabia também, ela pegou ali nas vestiduras que tinham como se fosse um Torá ali, né? E ela pegou o Torá e os 5 livros, né, irmão, que decorava. Então, irmão, Maria Madalena pode ser que tenha visto Jesus, né, fazendo muitos milagres, multiplicações dos pães, e talvez ela acompanhou, porque isso aqui não é normal, irmão. Se ela chegar e ver que Jesus entrou no lugar mais ou menos como se fosse sagrado para ela, porque ela era pecadora, e ele entrou na casa do fariseu, né? Os fariseus ali, irmão, eles eram mestres em ensinar a palavra de Deus. Pode ver, Jairo, ele era o principal dos fariseus, da sinagoga. Você está entendendo? Ele era um príncipe, né, dos fariseus da sinagoga. Ali, como se fosse um pastor, um ancião, ali, o mais top da igreja. E Jesus acompanhou ele, né? Ali tem muita chave também ali, né? Então, aqui, quando ela viu, ela se aproveitou, irmão. Por que ela se aproveitou? Muitas das vezes, irmão, as pessoas quer entrar num lugar assim que tem menos pessoa, e aquelas pessoas não vão afligir ela. Se você vê, irmão, olha só isso aqui, olha o que o rapaz fala, o fariseu fala assim, ó, que a letra é muito pequena. Olha no verso 39, ele fala assim: quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é esta mulher que o tocou, pois é uma pecadora. Irmão, olha só o que ele fala. Ele fala assim: falava consigo. Olha só, irmão. Olha só aqui. Falava consigo. Ele não estava falando para ninguém. Ele pensava na mente. Falava consigo. E Jesus pegou isso aí. Aí Jesus foi lá: ó, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Se a pessoa que está devendo 500 dinheiro ou 50 dinheiro, quem Jesus perdoa mais? E aí ele deu a resposta certa. Eu acho que é aquele que deve mais dinheiro. Ele perdoou os dois, Jesus. Jesus está falando aqui que perdoou os dois. Mas quem perdoasse mais dinheiro, na verdade é isso mesmo, irmão. Até os dias de hoje, vamos supor que eu estou devendo 100 mil reais para uma pessoa. E outra pessoa está devendo 5 mil. Né? O que vai acontecer? Se a pessoa perdoar tudo isso, claro que eu vou ficar mais bem agradecido, porque o cara me devia 100 mil e o cara devia 5 mil. Eu vou até dizer assim, ele podia ter pegado até mais dinheiro, que ele ia perdoar, né? É a mesma coisa isso aqui. Aí Jesus, ele fala assim, o fariseu fala assim: eu acho que é aquele que tu perdoou 500 dinheiro. Aí Jesus falou: falaste bem, né? Foi isso mesmo. Por que, irmão, que Jesus falou isso? Jesus falou isso, irmão, porque Maria Madalena, igual ele falou, 7 demônios. 7 demônios. Por quê, irmão? Porque Maria Madalena, irmão, ela conhecia o evangelho, e como eu li lá nos fariseus. Quem conhece Jesus e se afasta de Jesus, vem mais 7, irmão. E ali habita. Então, ela conhecia, tanto é que ela conhecia, que ela fez esse ato aqui, irmão. Ela fez esse ato aqui para a sua própria sobrevivência espiritual. Se você vê, irmão, depois, Maria Madalena não abandonou mais Jesus, irmão. Andava todos os lugares com Jesus. Se você vê nos filmes,
no próprio Evangelho, ela está lá na cruz, perto da cruz ali, quando Maria, sua mãe, e Maria de Cleópatra, e lá está escrito Maria Madalena também, ela estava lá. Ela estava lá, meu irmão. Então, irmão, ali foi um ato de misericórdia de Deus para ela alcançar ali, né? E olha só o que ela fez, né? Ele fala, olha, é que não dá para me ler aqui, irmão. E eu faz tempo que eu tinha lido isso aqui. Eu só vim pegar essa daqui, ou eu levar até outra palavra para os irmãos, mas eu vim essa daqui, eu falei, eu vou levar essa daqui que é mais curta, né? Mas olha só, olha, eu cheguei na tua casa, Jesus está falando, eu cheguei na tua casa, tu não lavou meus pés, porque antigamente, irmão, os reis, quando ia na casa de outras pessoas, não podia nem ser um rei, podia ser um governador, alguma coisa que era maior, né? Então, eles lavavam os pés, né? E dava beijo, o ósculo santo que chama, né? Na testa ou do lado, né? Então, eles faziam isso. Mas nem isso eles fizeram com Jesus. Por que, irmão, que eles não fizeram isso com Jesus? Porque eles não tinham ele como um profeta, irmão. Aqui mesmo ele falando consigo mesmo, com ele mesmo, pensando na mente só. Se esse fosse profeta, saberia quem era essa mulher. Entendeu? Então, irmão, muitas das vezes as pessoas fazem uns atos assim, às vezes até impensado, né? Às vezes a pessoa faz sem pensar, depois é que vai captar o que fez. É como Jesus falou para ele: eu vim na tua casa, tu não lavou meus pés, tu não me deu o ósculo santo, mas ela, desde que chegou, está chorando, lavando meus pés com lágrimas e secando com cabelo, que é como se fosse ele lavando os pés e secando com a toalha, né? E ali foi um ato de misericórdia. Então, por isso que ele falou a respeito de muitos pecados que ela tinha, dos 500 e dos 50 lá. Ali, irmão, Jesus estava falando gente, olha só, irmão. Jesus é a chave hermenêutica de tudo isso aqui, irmão. Se você entender, já era. Por quê? Jesus pegou o pecado dele e o pecado dela. Apresentou. O que tu diz com o fariseu? Quem tem 500 dinheiro e 50 dinheiro. Aqui, irmão, Jesus já pegou na balança o pecado dela e o pecado dele. Tá vendo? As pessoas vão dizer, não tem pecadinho grande, nem tem pecado pequeno. Não tem pecado nem grande nem pequeno. Tem, que Jesus já falou isso aí. Jesus falou que tem pecado pequeno e tem pecado grande. Ele falou para o governador ali, o Herodes não, Pilatos. Ele falou para Pilatos, Jesus falou para Pilatos, aquele que me entregou a ti, maior tem o seu pecado. Jesus falou para Pilatos, aquele que me te entregou, esse tem o maior pecado. Quem foi, irmão, que Jesus falou ali? Jesus falou ali, foram os próprios judeus. Os próprios judeus, Jesus falou com os judeus. Tanto é que os judeus pediu para sacrificar ele. Não foi Judas. Judas tinha menos pecado do que eles, porque Judas entregou foi para os judeus, e judeus entregou para Pilatos. Você está entendendo? Então, quando Jesus fala isso, então significa que os judeus tinham maior pecado do que Judas, porque Judas entregou para os judeus e judeus entregou para Pilatos, para o sacrificar. Tanto é que depois de Pilatos ele não foi para mais nenhum lugar. Pilatos que executou ali, até com medo dos outros soldados lá, que ele fala que não tinha rei, que tu está quebrando a regra do rei. Então Pilatos fez isso para não chegar a autoridade maior do que Pilatos, que era fora da jurisdição dele. Então ele, vou fazer logo aqui, porque não vai chegar aos meus superiores. Eu cuido aqui. Então ali quebrantou tudo. Então, irmão, voltando aqui, o que acontece? Jesus pegou as duas medidas. Um tinha menos pecado e Maria Madalena tinha mais. Essa mulher é Maria Madalena, irmão. Tá? Como eu li no 8, que ele falou que expulsou
né? E aqui, irmão, ele fala assim, é que a letra é muito pequena, irmão. Eu gosto de ler sempre no celular, que eu coloco maior a letra, né? Tá ruim de eu explicar aqui, porque eu tenho que ler para mim explicar um pouco. E respondendo, Jesus disse-lhe: uma coisa tenho a dizer. E ele disse: mestre, um certo credor tinha 200 e dava dinheiro, e outros 50. E não tendo eles como te pagar, perdoou-lhe ambos. Disse, pois, qual deles o ama mais? E Simão respondeu isso. Eu vou ler o que eu já expliquei, eu vou ler de novo. Ele fala assim, ó, voltando-se a mulher, disse-lhe, Simão, disse-lhe a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, ele vai dizer a respeito do que eu já falei também, né? Rogou-lhe os pés, lágrimas, e enxugou com os seus cabelos, e não deu ósculo, mas esta de que entrou não tem cessado de mim beijar os pés, tá vendo, irmão? Aqui o ósculo santo, irmão, se você vê, irmão, naquele tempo, o chão era muito sujo, os pés ficavam muito sujos. Tanto é que você vê lá em 13 de João, o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Até de Judas, né? Então, se você vê aqui, era muito sujo. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Estava dizendo humildade, irmão. Nós temos que descer ao pó, as partes mais baixas. As partes mais baixas é o que, irmão? É os mais pecadores, né? É aqueles que precisam mais da palavra do Senhor. Aquele que está mais perto do coração é como diz 133 de Salmo, né? Que está lá escrito, né? Aquele que está mais perto da barba de Arão, que desceu o óleo, foi lá nas vestes. Aquele óleo, irmão, não sujou o peito, desceu nas vestes. É os mais humildes, né? Quem está mais próximo do coração de Jesus é nós que conhecemos o Evangelho. Então, essa daqui, irmão, nós temos que pegar para nós esse exemplo. Por exemplo, aqui ele está falando que ele não beijou o rosto dele, que era mais limpo, podia lavar e beijar o rosto, o ósculo santo. E o que a mulher fez? Ela foi nos pés, irmão, se humilhou, se abaixou, né? Então, quando Jesus fala isso, porque ela não cessou de beijar os seus pés, né? Por quê, irmão? Porque ali, irmão, era sujo. Ali ela lavou com suas lágrimas. Mesmo estando lavado, secou com os seus cabelos e depois beijava, irmão. Olha, irmão, aquele ato assim, quando você pensa assim, por isso que eu gosto de imaginar a palavra de Deus como é. Ali ela beijando ali, irmão, aquele pé. O pé sujo que eu falo é de barro, né? De barro mesmo, pé carne sujo do Senhor Jesus. Estava sujo, né, irmão? Estava sujo, porque ele estava pisando na terra. Então, ali, como ele diz ali, o próprio Jesus está falando aqui, foi humildade, irmão, né? Ali, com certeza, não lavou bem os pés dela, mas ali, do jeito que está escrito aqui, ela passou alguns minutinhos ali chorando nos pés do Senhor, rasgou seu coração, né? E ali secou e depois beijou. E ali ele fez o que ele diz assim: por isso te digo, olha só, irmão, olha a humildade da pessoa, irmão. Olha o que Jesus diz. Por isso te digo que em seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco o perdoar-te, pouco amou. Olha, irmão, de novo Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? Está dizendo com o fariseu de novo. Aquele que ele perdoou 50, ele ama, mas é pouco. Mas aquele que ele perdoou muito, irmão, aquele você se enche, nossa Senhor, Jesus me perdoou de tudo que eu fazia de ruim, Deus me perdoou, né? Ele está falando isso aqui para ela. Ela pode não ter entendido, mas hoje está revelado para nós, irmão. A palavra de Deus está toda revelada para nós. Não foi revelado no Velho Testamento, está revelado para nós. Então, irmão, ali quando Jesus falou isso aqui, que aquele que a pessoa ama Jesus, ele ama pouco. Por quê, irmão? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, Deus vai dar um exemplo aqui. Vamos supor que um rico, muito dinheiro,
Ele conhece o Jesus Cristo, se converte, aceita Jesus e está seguindo Jesus. Mas ele está com dinheiro. Ele não vai deixar o mamão levar ele, né? O que ele vai fazer? Ele vai gostar de Jesus, mas vai amar pouco. Mas esse amor pouco, irmão, vai te levar à salvação, tá? Esse amor que Jesus está dizendo aqui, ele te leva à salvação. É só tu não colocar todo o teu amor nas coisas do mundo, tá? Mas como Jesus falou aqui, como pouco que ele perdoou, pouco ele vai amar. Mas aquele que muito ele perdoou, muito vai amar. Eu tiro por exemplo de mim. Eu não valia nada. O Senhor me perdoou, então eu tenho que amar Ele do meu coração bastante, né? Então, irmão, aqui, mais uma vez, não é a questão de perder a salvação, não. Aquele que amou 50 e aquele que amou 500 que Jesus perdoou, ele está dizendo é isso, tá? Então, ele fala assim, e disse-lhe a ela, ó, e disse-lhe a ela, olha, os plural, irmão, os teus pecados te são perdoados. Tá vendo, irmão? Pecados perdoados. Tá vendo, irmão? Muitos pecados. Então, irmão, aqui não tem como dizer que não era Maria Madalena, né? Aqui, porque se você ver aqui, no 8 já consegue nós ver. Estou repetindo muito, mas é para nós entendermos. Nós temos que entender que a Bíblia fala da Bíblia, ela não se contradiz, ela está certa. Porque a Bíblia, irmão, ela é um ponto de referência de Deus para nós. Um ponto totalmente, que eu falo um ponto, irmão, não é todo, entendeu? Todo. Então, a Bíblia, irmão, ela não é só a Bíblia, ela é um resumo de tudo. Por exemplo, um resumo de tudo. Resumo que eu falo, irmão, é que nós temos que ler, entender e nós colocar coisas do Espírito Santo, do que você acha que aconteceu e do que está falando que aconteceu. Porque está aqui no 8 já está escrito. Como eu falei a respeito que a casa varrida, está limpa, sem nada. Então Deus está esperando vir alguma coisa. Se não vir o Espírito Santo, se você não aceitar Jesus, vai vir mais 7, irmão. Vai vir mais 7 espíritos imundos e vai habitar ali. Está limpa, está sem nada. Está sem nada de Deus. Então, se não está sem, nosso corpo está sem nada de Deus, claro que você vai progredir para vir coisas piores. Então, vai vir 7 espíritos piores do que o ser humano já estava. Por que ele fala? Por que ele fala que já estava? Porque, geralmente, aquelas pessoas, irmão, que conhecem o Evangelho e se afastam, era melhor nem ter conhecido o Evangelho. É isso que Jesus está falando. Porque vem outros piores e a depredação daquele ser humano se torna mais piores ainda, né? Então, irmão, tá ficando um pouco grande, extenso, mas eu vou terminar aqui. Então, ele fala assim, e o que estava à mesa, começaram a dizer entre si. Agora, irmão, é entre si. Aqui é cochichando um para outro. Mas quando o fariseu falou lá, consigo mesmo, era só em pensamento, Jesus já leu e passou o tamanho do pecado dele e o tamanho do pecado da mulher. Aqui já está falando outra coisa, né? Como diz, à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Olha, tá vendo? Eu não vou entrar aqui muito mérito, mas o Senhor Jesus às vezes fala que ele perdoa tudo isso aqui, mas como está lá em 4 de João, que ele fala assim, e que tipo assim, ele fala assim, se eu disser, levanta da tua cama e anda, não é o mesmo? Era só para ali, irmão, não blasfemar eles próprios mesmo. Ali foi no início do ministério de Jesus, né? Então Jesus, ele era cauteloso, é cauteloso, né? Então, irmão, eu vou ler aqui para não entrar, e disse-lhe a mulher, Jesus está falando para a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tá vendo, irmão?
Irmão, quando nós queremos alguma coisa, irmão, nós temos que botar a nossa fé em ação. Fé em ação é prática, né? Porque às vezes, muitas das vezes, irmão, Jesus podia ter curado muitas pessoas. Por que ele não curou muitas pessoas? Que relatado na Bíblia. Porque muitas pessoas não tinham fé, irmão. E hoje não está diferente. Hoje não está diferente. Às vezes os crentes, eu mesmo, irmão, eu não vou sair dessa daí não. Muitas das vezes a gente pede uma coisa para o Senhor, pede. Mas muitas das vezes nós falamos assim, não, eu peço, mas eu sei que Deus não vai me dar, não. A fé da gente é pouca, né? Mas se nós pedirmos mesmo com fé igual essas mulheres, Deus dá, irmão. Deus dá. Às vezes, muitas das vezes eu falo, dá, irmão. Muitas das vezes é que você pede uma coisa que não é bom para você e Deus retém aquilo dali, né? Ele te dá uma outra coisa parecida, mas você nem se toca que é aquela coisa que tu estava pedindo para Deus, né? Então, muitas das vezes, Deus, me dá um veículo, me dá isso, me dá isso. Aí Jesus vai demorando, não vou dar não. Aí, eu quero. Aí Jesus não dá, porque ele sabe por que Jesus não te dá, irmão? Jesus não te dá um veículo, um avião, um helicóptero, porque ele sabe se te der, tu vai se afastar da presença dele e tu vai morrer com aquilo dali. Então é melhor tu ir caminhando devagarzinho com o Senhor, sem nada, do que com muito e tu morrer. Eu prefiro ir sem nada e ir devagarzinho do que pegar muita coisa e morrer. Eu prefiro isso aí, irmão. Entendeu? Então isso eu estou consciente. Então, irmão, quando ele diz a tua fé te salvou, foi a sua fé e a fé dos antepassados e os dias de hoje também, tá? Dia de hoje também. Por exemplo, a mulher lá do fluxo de sangue. Olha só, irmão. Eu não sei porquê, irmão, que essa mulher do fluxo de sangue, quase toda palavra que eu vejo, as pessoas citam um pouquinho dela, mas não tem como, já está aqui e aqui no coração, aquele versículo, né? A mulher, quase toda pregação tem essa mulher do fluxo de sangue, tem um exemplo para dar, mas é isso, irmão, a tua fé te salvou. Ali, irmão, a fé dela foi tão grande, quando ela pegou nos bordões ali das suas vestiduras, ali já estancou o sangue. Ela já sabia que se tocasse em Jesus, ela já conhecia a palavra de Jesus também, aquela mulher, porque quem lia o Torá, os 5 livros de Moisés, conhecia muita coisa. Então ela já sabia ali, irmão, que ela tinha que pegar naquelas vestiduras que tinha um símbolo ali, tipo, quem decorava os 5 livros, já tinha ali nas vestiduras, eu não sei, não me lembro o nomezinho agora, que era enrolado ali nas vestiduras, né? Ela pegou e sarou. Então, irmão, como eu vou terminar essa palavra aqui, irmão, para nós, é que a Bíblia não se contradiz. Eu estou falando aqui, irmão, mas todos nós sabemos disso. Por que eu falo não se contradiz? Irmão, porque sempre irmão, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Muito top. Pega para vocês, que eu já peguei para mim, pelo Espírito Santo eu já peguei para mim. E se você pegar, irmão, você vai ficar bom de Bíblia. Que eu falo bom é porque você tem que estudar, irmão. Se você não estudar, o Espírito Santo não vai habitar em ti. O que eu falo é que nós temos que conhecer as Escrituras para não ser enganado. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas. Eles são livros, irmão, que os capítulos, versículos, às vezes são trocados. Às vezes são... esse capítulo tinha que estar no primeiro, no segundo ou no terceiro. Mas ele já está lá no 17º, por aí. Ele é assim, esses 3 livros, eles são assim. Mas se você ler o livro de João, né? Se você ler ele é como se fosse um dia após o outro. Você vai entender muito a Bíblia. Ele é como se fosse uma diária, um dia após o outro. Ele é assim, lê. Você vai entender tudinho, tá bom mesmo? Ficou um pouco extenso, eu vou cortar um pouquinho desse vídeo, mas como eu falei, irmão, estuda a Bíblia que Deus te mostra, Espírito Santo te mostra muita coisa. Muitas das vezes, irmão, nós falamos assim, é Deus que te mostra, é Jesus que te mostra. Irmão, mas Deus deixou o quê? Jesus deixou
Consolador. O próprio Jesus falou assim, meu Pai vai vos deixar. Jesus falou assim, meu Pai vai vos deixar o Consolador, o Espírito Santo. Irmão, a respeito do Espírito Santo, irmão, tem a respeito da blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia pelo Espírito Santo, irmão, as pessoas pensam que é uma coisa muito, muito forte, mas ela é muito simples de entender o que é blasfêmia pelo Espírito Santo, irmão. É muito fácil. Quando Jesus estava ali, irmão, ele não estava, quando Jesus falou aqui dali para os fariseus, Jesus não tinha morrido ainda, tá? É só uma dica que eu falo para vocês. Por isso que ele fala, meu Pai de mim, mas não blasfeme contra o Espírito Santo. É muito facinho você entender, irmão. É muito facinho. Tá aqui, ó. Aqui em 11 de Lucas. Lê lá que você vai entender. Tá lá em Mateus também, tá? Pois é, irmão. Eu agradeço, né? Que os irmãos vê. Esse é o meu segundo vídeo. Não queria fazer. Mas o Senhor tocou no meu coração para fazer, para me alertar muitos irmãos a respeito de quem está na igreja, irmão. Está lendo coisas e não está explicando. Está lendo uma palavra e você não está entendendo nada. Tipo, lê a palavra e não explica nada. Ali, irmão, nós podemos ler em casa. Nós não vai entender. Se nós não tiver alguém para te ensinar, por que Jesus deixou os doutores? Os doutores ali, irmão, é para ensinar. Pastor, evangelista. Evangelista é para pregar o reino, para pregar as boas novas. Profeta é para profetizar a palavra de Deus também. Profetizar é falar de Jesus, falar a profecia, que essa é a verdadeira profecia, né? E os pastores para cuidar da igreja, para levar as boas novas, os doutores, né? E os mestres. Então, irmão, 5, como eu falei no primeiro vídeo, tem 5. Está lá em 4 de Efésios, verso 11. Deus deixou 5. Constituiu 5, né? Que são esses 5. Constituiu vem de constituição, irmão. Tem que existir. Eu li uma palavra nesse instante aqui, que ele fala que como se fosse te deixado com Jesus, e ele passou para os apóstolos. Entendeu? Eles tinham que seguir Jesus Cristo, e Jesus, eu vos deixo a vocês. Deixou para eles, irmão. Então, deles veio para nós. Dos apóstolos veio para nós. E aí a sequência até quando Jesus voltar. Amém? Agradeço essa oportunidade e boa noite a todos. Em nome de Jesus.